Show de bola. E aí, né? E aí, Bom, galera, bora como estão lá. os exercícios? Bora lá. Acho que eu queria saber como é que foi o vídeo hoje. Todo mundo assistiu? Quem ainda não assistiu? Quem está deixando para a última hora? O que vocês estão achando aí da semana do desenvolvedor Salesforce? Dá um feedback para gente. É, Positivo ou negativo? Estamos preparados? isso aí, o que importa é construtivo, né? Independente. Sim. Bom, vamos lá. Ó, Bom, show de bola, hein, Felipe? então, lembrando, né, que essa semana a gente vai só tratar assuntos de developer. Amanhã não terá tema, amanhã não terá pedido de tema. Vamos somente tratar assuntos de developer essa semana, justamente para fazer jus à semana do desenvolvedor Salesforce, né? Isso aí. E hoje, nosso terceiro dia da semana aqui, a gente traz um assunto, é, pode até parecer um pouco defasado, né? Porque quando a Uhum. gente fala de Visual Force, é um assunto que poucos querem escutar, mas é algo que a gente tem que lidar no dia a dia. Infelizmente, cedo ou tarde, a gente tem que mexer numa Visual Force, ou algumas empresas ainda só fazem Visual Force, né? Tem muito Classic. Sim. Então, a gente resolveu trazer esse assunto porque, embora seja o sonho de, pelo menos, embora seja o meu sonho não botar mais a mão em O meu Lightning, sonho em também. Classic, Isso que desculpa, eu, isso em que eu ia falar. Classic, é o sonho. Embora seja meu sonho, né? Essa realidade ainda está um pouco distante. Né? Infelizmente, a gente ainda tem que, de vez em quando, botar a mão em Visual Force, é, fazer alguns componentes em Visual Principalmente Force e tudo mais. manutenção, Então, né? manutenção, então não tem como É. fugir. Então, por isso que a gente resolveu trazer aqui, então, um tema que são 9 técnicas para você atingir alta performance em páginas Visual Force. Isso aí. Quem ainda aqui trabalha com Visual Force, manda uma mãozinha para cima só para a gente ter um número aí. Quem que ainda está mexendo com Visual Force. É. Vamos lá. Acho que Visual Force é uma realidade ainda. Acho que tem muita coisa ainda fora do Brasil, mas principalmente no Brasil a gente vê bastante. Muitas orgs com Visual Force, né? Principalmente por conta do cliente querer customização 100% e o único jeito na visão do cliente Classic é fazendo uma Visual Force, né? Então a gente tem vários monstrinhos aí rolando por aí, iframe, enfim, várias coisas É. que são bizarras. Bom, o primeiro erro que eu vejo, vamos dizer assim, né? Mas a primeira forma que você pode melhorar é a parte do design de páginas Visual Force. Por quê? Se a sua página Visual Force não for bem elaborada, ou seja, bem pensada em arquitetura, você tem Uhum, problemas sérios. Por quê? A Visual Force Page ela é baseada é, no contexto de view states. A gente já tem um post no blog falando de view state. View state é basicamente um, um campo oculto que tem dentro da sua página, que ele pega todos os valores das suas variáveis, compacta isso, criptografa isso e salva e manda para sua página. Então, você pega um canhão de texto, manda para seu front-end. Quando alguém clica em algum botão salvar, editar, deletar, adicionar, qualquer botão que você tiver na sua tela, que você vai ter que disparar o seu Apex Forms, se alguém assistiu a aula hoje, deve estar lembrando que a gente fez um input com um botão enviar, né, um botão salvar. Então, uhum. nesse caso, tinha ali um view state. Né? Eu não cheguei a mostrar, mas tinha um view state. E quando você clica no botão salvar, ele vai pegar esse view state de novo, mais todas as informações do campo, e vai mandar para o back-end. O back-end vai abrir esse view state, pegar como é que estava todos os valores antes de você carregar a página, vai pegar os novos valores e atualizar em cima de cada um desses campos, cada uma das propriedades que você tem. Isso aí. E por que isso é custoso? Porque é um trabalho, como eu falei, você tem que descriptografar, você tem que descompactar, você tem que atribuir a variável, os valores em cada uma das variáveis. E aí você tem um outro agravante que é
O ViewState, ele não pode ter mais do que 132 KB. Ou seja, é um pouquinho de dado. Né? Se você tem uma tabela e essa sua tabela leva um canhão de dados, você provavelmente vai ter problemas. Né? Isso aí. Então, o primeiro ponto é pensar na página. Por quê? Porque muitas vezes a sua página pode ser duas páginas. Uma para editar e uma para exibir. E eu já vi gente que faz o editar e exibir na mesma página e simplesmente oculta, né? Põe o panel lá, o output panel, e dá um hide, dá um visible, e fica com aquela tela enorme, com um monte de função dentro de uma Visual Force, e fica ocultando e exibindo informações conforme você vai clicando. E aí você depara com problemas de performance, depara com estourar limite de kbytes de ViewState, então tem todo esse agravante. Tudo por causa de uma falha de desenho da sua Visual Force. Isso aí. Segundo ponto, próximo ponto, ele é com relação ao seu controller. Então, inclusive, assim, o 2, 3 e o quarto ponto, eles são bem parecidos. Mas falando somente do segundo ponto, a sua controller, e é um erro muito grande, você fazer uma controller para mais de uma Visual Force. Por quê? Provavelmente quando você faz a sua controller, você até consegue chamar ela em mais de uma Visual Force. Só que toda vez que você chama essa controller, ela vai carregar todas as informações que todas as Visual Forces precisam. Ou seja, ela vai carregar mais dado do que aquela Visual Force que você está acessando, ela precisa. Então, o caso que eu falei, né? Quando você faz, por exemplo, uma página de editar, uma página de detalhe e uma página de editar, né? Você, dado momento, vai carregar mais informações que você precisa, você está trafegando dado de um lado para o outro sem necessidade. Você vai ter problema de cobertura de código, porque ou você vai fazer um código para editar, ou você vai fazer um código para salvar, enfim. Gera novos problemas aí. O ideal é que seja uma controller para cada Visual Force. E aí essa controller fica bem focada no que você precisa. Sim, Felipe, também vale para Aura, principalmente para Aura, porque a Aura você obrigatoriamente só pode usar um, né? Sim. Assim como a Visual Force Page, você tem uma Visual Force, um Aura para uma controller. No Light Web Components esse conceito é um pouquinho diferente, porque você não aponta mais exatamente uma controller, sim para uma classe, para um método, né? Então você pode apontar para N métodos e podem ser eles da mesma controller ou não. Né? Sim. Então, nesse caso, você pode ter um reaproveitamento maior aí. Apesar de que mesmo no Light Web Component, como ele aponta só para o método, isso é muito bom, porque ele vai carregar só o que ele precisa, só que eu não vejo muito bem colocado esse conceito de usar um método, por exemplo, um método main e usar ele em vários Light Web Components, né? Eu vejo mais em uma controller só. Mas enfim, é muito bom porque você só chama o que você precisa. Aí uma diferença que a gente tem, né, é que o Aura, ele só fala com métodos estáticos. Ou seja, ele sempre vai falar com o método, ele não fala com o construtor da sua classe. Agora, a Visual Force Page, desculpa, eu falei o Aura não, o Light Web Component. LWC. A Visual Force Page, ele passa pelo construtor. E geralmente é no construtor que você faz o carregamento de tudo que você precisa. Né? Dificilmente as pessoas costumam ir lá no page, colocar um init e chamar um método init especificamente. Né? Isso é uma coisa que dá para fazer que vai ficar meio parecendo um Aura, um Light Web Component aí. Né? Então você de fato chamar só um método e não chamar o construtor. Então o construtor que pode ser o maior vilão de todos aí. Exatamente. Terceiro ponto. Bom, também falei um pouco disso na aula de hoje. E um ponto principal é o with sharing e o without sharing. Né? Eu já vi muita gente corrigindo, vamos dizer assim, problemas simplesmente colocando without sharing. Né? Não aparece o dado. O cara vai lá, coloca without sharing. Nossa, apareceu. Né? Você simplesmente deu um poder para uma pessoa que ela não tinha. Você simplesmente deu para ela todo o acesso a tudo que ela não tinha. Né? Quando você põe uma classe com assinatura without share, você está transformando ela num administrador. Basicamente é isso. E qual que é o agravante disso? Né? Você pode levar muito mais dados para a tela do que de fato você precisa. Dentro do Salesforce, todo mundo sabe que a gente tem uma caralhada de limites. Né?
E um dos limites que algumas pessoas esbarram é o quê? É limite de tamanho de controller. Quanto dado a sua controller pode devolver, né? Assim como o view state tem lá os seus 132 KB, uma controller pode devolver no máximo 15 megas. Então, dependendo da quantidade de dados que você está tentando consultar um objeto e devolver para a tela, se você não faz um filtro where bem feito, se você colocou o without sharing para o cara carregar tudo, se o seu where, se o seu SQL não tem uma cláusula where, quer dizer que tem uma coisa errada aí. Pode apostar comigo. Mais cedo ou mais tarde você vai ter problema. E aí o que vai acontecer? Você vai levar muito dado para a tela, vai estourar, e até você descobrir que o problema é esse, haja dor de cabeça em produção. Aproveitando para falar também que quando a gente fala assim de limite, porque assim, dentro do Salesforce a gente tem muitos limites para um monte de coisa. Para quem está aprendendo agora, para quem está chegando agora, fez o Salesforce para iniciante, enfim, o limite, ele não é uma coisa ruim. Quando a gente fala de limite, a gente não fala de uma forma negativa. Usando a seu favor é muito pelo contrário. Né? Exatamente. Ele está aí para garantir a performance da plataforma e o porquê que a plataforma vem crescendo tanto, né? Então, quando a gente fala de limite, não é de uma forma negativa. Vamos seguindo. Eu acho que, inclusive, vou só reforçar mais um pouco aqui, né? O limite garante que você não está fazendo merda, né? Sim. Não queria dizer, mas é um fato, né? Então, quando você tem, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui, mas uma trigger, e essa trigger tem dentro dela uma consulta SQL. Quando você testa com um único registro na sua tela, editar, salvar, funciona lindo. Aí você vai fazer uma carga, vai fazer um book, você toma um erro de SQL 1001, o 101. Ou seja, você executou mais de 101 consultas SQL. Né? Então, esses limites são justamente para prever e para te dar a garantia de que você não vai extrapolar a sua instância, se você não vai matar a sua instância. Né? Isso aí. Com erro de código. Então, essa é uma das vantagens do limite, né? As vantagens boas do limite. Segue o jogo. Agora, falando do quarto ponto, ele vai muito de encontro com isso, porque aí é um exemplo. O quarto ponto é o lazy loading, né? Que é basicamente você carrega o que é necessário para a sua página no momento. Então, na Visualforce, a gente tem uma tag chamada re-render, que você delimita onde você quer fazer esse re-render e ele atualiza com a informação necessária daquele ponto. Então, vamos tentar entender isso como um container. Não sei se é algo mais usual. No container, a gente tem ali uma caixa e a gente quer carregar só o que essa caixa precisa. Então, a gente carrega e ele vai fazer muito mais rápido do que ele carregar toda a página de novo. Então, é meio que esse conceito de limite que a gente falou. O Salesforce precisa carregar... você está pedindo uma informação, ele precisa carregar só um container ali. Beleza, ele vai fazer aquilo. Melhor do que ele fazer tudo e demorar, enfim. E aí ficar ruim a performance da página ou algo do tipo. Então, o quarto conceito é exatamente esse. Carregar só o que você precisa conforme sua página vai evoluindo. E esse mesmo conceito, né, já fazendo um gancho, você consegue aplicar isso para, por exemplo, o JavaScript. Né? De forma a carregar primeiro os JavaScript que são importantes e os demais você poder colocar ele como assíncrono e carregar só quando de fato você precisar dele. Né? Ou quando você já tiver carregado o HTML, já renderizou a página. Então tem toda Porque quando a gente fala mais, né, assim, especificamente de Visualforce, a gente trata com basicamente o conteúdo inteiro que está sendo carregado. Diferente de quando a gente fala de Aura Component, de Web Component, que a gente está falando de um pedacinho. Então essa é a grande diferença e até mesmo o grande problema de performance. Não quer dizer que você não vai ter problema de performance com LWC, não quer dizer que você não vai ter problema de performance com Aura. Sim, você pode ter, você também pode fazer coisas bem esdrúxulas lá que vai te dar problema, mas esse tipo de problema é muito mais comum em Visualforce porque você trata a página inteira, né? Então, a sua página é um big componentão. Basicamente é isso. Então, a chance de você ter problemas com ela é muito maior. Você carrega muito mais informação, muito mais JavaScript, muito mais dado de um lado para o outro. Né? Então, isso te leva a ter que ter um cuidado muito mais, olhar com mais carinho para Visualforce do que para um Lightning Web Component.
É claro que sim, o Salesforce tem o poder para poder, né? Como a gente falou, quando a gente fala de 15 MB de dados, gente, é muito dado, né? Para você estourar esses 15 MB de dados, é muito dado. Se você pegar um Excel e colocar 15 MB de dados nele, você vai ver a quantidade de registros que você consegue trafegar de um lado para o outro. Então, se você chega nesse limite, quer dizer que assim, é praticamente impossível o usuário consumir todo esse dado na tela. Já começa por aí. Entendeu? Se você está levando toda essa quantidade de dados para a tela, dificilmente o usuário vai estar consumindo esse dado. Se você fosse paginar isso daí, vamos supor, em 100 páginas por registro, eu diria que você ia ter pelo menos umas 2.000 páginas. Qual que é a chance do usuário chegar na última página? Praticamente zero. Né? Sim. Então, de novo, reforça o problema de arquitetura. O próximo ponto, usar tarefas assíncronas a seu favor. Imagine que você tem que fazer uma exportação de dados, né, extrair 6 meses de relatório e trazer num arquivo CSV para o usuário poder baixar. Isso vai levar um tempo para ser gerado, para ser processado, né, e aí você entra o poder dos métodos assíncronos, dos métodos futuros, as queues, as bets. A gente já falou aqui um pouco disso também uma vez, mas dentro da Visual Force você pode utilizar isso, também no Aura e no LWC. Mas qual que é a ideia de você usar isso? Né? É você não congelar a tela do usuário. Então vamos supor que ele quer exportar alguma coisa. Você clica no botão exportar, você dispara um back-end, que dispara um método do futuro, vai fazer o processamento, e depois pode enviar um e-mail para o usuário com um arquivo, ou pode mandar um e-mail para ele com um link para ele poder baixar, ou um e-mail falando, olha, pode voltar lá que o arquivo já está gerado. Então com isso você desafoga o tempo de processamento, porque a Salesforce vai processar isso quando ela sentir que a sua instância tem capacidade, ela tem capacidade de memória, tem capacidade de processamento, e aí ela vai processar. E você não trava o usuário na tela com um baita load eterno, que sabe lá quando vai acabar. Né? Então, isso é você usar o poder das tarefas assíncronas a seu favor. Isso aí. O próximo é usar as configurações personalizadas. O que são configurações personalizadas? Tem um setup lá na... Você indo em setup, colocando lá custom settings no Quick Find Box, você vai achar as configurações personalizadas. Elas funcionam mais ou menos, elas têm o comportamento de um objeto. Então você vai criar uma configuração personalizada e você consegue digitar se ela vai ser de hierarquia ou de lista. Sendo de lista, você consegue até criar os campos e fazer como se fosse um objeto mesmo. E a ideia de usar as configurações personalizadas é que elas ficam no cache da página. Ou seja, você não precisa ir lá buscar no banco fazer uma chamada sempre. Ela fica muito mais rápida e não precisa ficar buscando o tempo todo. Não no cache da página, no cache da instância. Né? Isso aí, da então, instância. a sua instância tem, ela vai, você consegue carregar dados, se não me engano, são até 10 megas, e você consegue ter isso em cache rapidamente. Né? Então, quando você põe uma informação lá e faz uma consulta, você não precisa fazer uma consulta SQL. Embora seja possível também fazer via SQL, você consegue fazer sem ser via SQL e ganhar performance nisso. Então, se o dado não estava em cache, ele pega e põe em cache, a próxima vez que você for consultar, ele vai pegar do cache e vai ser muito mais rápido. Né? Porque o acesso de leitura à memória é muito mais rápido do que o acesso a banco de dados. Isso em qualquer linguagem, em qualquer plataforma que você for desenvolver, tá? Até mesmo no seu computador. Bom, sétimo, uso de SQL de forma eficiente. O que a gente quer dizer com isso? O exemplo que eu dei lá atrás, né? Nunca faça uma execução de DML dentro de um loop, né? Você está fazendo um loop de um registro, dentro dele você vai lá e põe um insert. A chance de dar erro mais cedo ou mais tarde é enorme. Né? E se você está fazendo um loop, você já está fazendo errado, porque não pode ter um insert dentro de um loop. Você quebrou muitos paradigmas aí, embora vai compilar, embora vai funcionar, mais cedo ou mais tarde essa casa vai cair. É igual a casa dos 3 porquinhos, né? Você está construindo uma casa de palha. Mais cedo ou mais tarde o lobo mau vai chegar aqui e vai jogar tudo pro ar. E o outro é a questão de consulta, né? De novo, né? Se você tem uma consulta SQL, que você não tem uma consulta where, suspeite.
tem coisa errada. Se você tem uma consulta SQL que você pega todos os campos, suspeite, tem coisa errada. Não faz sentido você fazer uma consulta SQL e pegar todos os campos do objeto se você não vai usar, né? Quando você faz uma consulta, um campo sempre vai vir no seu SQL, que é o ID. Independente se você especificar o ID na consulta ou não, o seu ID vai vir. Todos os demais, você tem que especificar. E a razão para isso é muito óbvia. É ter ganho de performance. Por que eu vou trazer um dado para minha consulta se eu não vou utilizá-lo? Né? Porque fica mais bonito eu colocar ID e name. Mas você não vai usar o name. Por que você está pegando? Né? Então, aqui, menos é mais. Quanto menos campos tiver, mais performance você vai ter. Isso aí. Próximo. O 8º ponto você falou é o view state. Então, acho que quer reforçar. Tem um ponto interessante do view state, que tem quando a gente tem na Visual Force, na Controller, uma propriedade, e você quer que aquela propriedade não vá para o view state, você utiliza uma palavra-chave na frente da declaração dela, chamada transiente. O que o transiente faz? O transiente vai pegar aquela propriedade, vai levar o valor para o front-end, mas ele não vai guardar isso em view state. Ou seja, basicamente está falando para o seu controle, olha, esse cara aqui você não precisa guardar, eu não importo o estado dele quando você voltar aqui para mim. Né? Em que momento isso é importante? Quando você tem uma lista muito grande. Por que você vai mandar essa lista para o front-end e dar um save e você vai mandar essa lista de volta para o back-end? Geralmente, isso não faz sentido no desenvolvimento. Geralmente você tem o ID do registro que você está clicando, você tem parâmetros, você pode passar parâmetros do front para o back e você manda exatamente o que você está querendo, sem precisar mandar toda a lista, tudo que você mandou. Então, para você conseguir reduzir, enxugar o seu view state, o uso do transiente te ajuda nisso. Show. Último, porém não menos importante. Último. Exato. São boas práticas de web design, né? Então, dentro disso tudo que a gente falou somado, otimizar o código JavaScript, utilizar menos recurso estático possível, evitar de usar iframe, boas práticas, né? Porque se você, por exemplo, vamos supor que a gente tem um JavaScript gigante, ou que, como o Fernando falou, vamos supor que a gente está trazendo uma lista gigante do back-end e tratando tudo no JavaScript. Vai demorar muito, sua performance vai ficar muito ruim, porque você vai pegar ali no JavaScript, vai ficar uma coisa gigante, ele sempre vai pegar tudo e ter que tratar ali e exibir só o que você quer. Então, o ideal é que o back-end trate tudo e no JavaScript você tenha um código menor. Mesma coisa para o recurso estático, se ele tiver que buscar sempre isso, fazer sempre essa consulta, vai demorar mais, o iframe também vai demorar mais, e a sua performance pode cair bastante, né, na sua Visual Force. Que já não é muito legal, né? Por si só. Aí o que eu vejo são poucas pessoas utilizando o Light Design System dentro do Classic, né? E qual que é a vantagem de você usar, por exemplo, o Light Design System dentro do Classic? Porque uma vez que a sua página é carregada, ele já leva para você toda a biblioteca de CSS, imagens, JavaScript. Então, tudo que você precisa já foi carregado, da forma mais compactada possível. Então, quando você faz o uso do Light Design System dentro de uma Visual Force, você tem uma economia muito grande de recursos. Você não precisa levar CSS adicional para lá. Né? E o que muita gente faz? Que está acostumado com vem de Java, vem de PHP, vem de .NET, usa muito se o que nessas linguagens? Bootstrap. Né? Aí a pessoa está acostumada com Bootstrap, ela vai e coloca o que no Visual Studio na Visual Force dele? Coloca Bootstrap. E aí, então, de novo, você está levando um monte de CSS, JavaScript, imagem que não precisaria. Né? Sendo que a própria plataforma já te dá hoje um padrão para praticamente tudo que você possa imaginar. E já customizado com classes, já customizado com tags, que você consegue fazer de forma muito mais fácil. Então, hoje, se você está usando Bootstrap, repense.
talvez você não precise dele, né? Ou se Com você vai certeza começar, você não se você vai precisa. começar uma página nova, né? Se você vai começar uma página nova e pensou em usar Bootstrap, você já está errando aí, hein? É. Ó, ele mandou o link aqui do Lighting Design System. Isso aí. Boa. Bom, pessoal, então fechamos o assunto. Se usa Node no DX, cara, para o desenvolvimento do Node.js. Salesforce, não. É, Você usa pro CLI, né? O CLI do Salesforce é baseado em Node, porque o Visual Studio Code é baseado em Node, então tem toda essa relação, mas para desenvolvimento não. isso aí. Pessoal, então amanhã não tem vídeo, né? Antes que alguém pergunte, Amanhã, mas tem bastante desafio live. para vocês. Eu me lembrei agora que eu esqueci de atualizar o Trail Mix. Eu vou ter feito isso de manhã, falha minha. Farei isso agora. Já Boa. lembrei umas 2 vezes durante o dia, mas esqueci. Não, foi Então vou pensado, né? atualizar. Que hoje teve exercício do Lucas, amanhã é o Teve o Trail exercício do Mix. Lucas, exatamente. Então, manda aí, Felipe. Pode É, mandar. manda bala, cara. E então vou atualizar o Trail Mix agora aqui antes de fechar o carrinho por hoje. Mas na sexta-feira tem vídeo novo e com bastante informação, bastante coisa nova. Então sugiro É, que vocês não percam. isso aí. Não sei se a gente Tá? entra nos components. Aí vai. No Aura, vamos ler a pergunta do Felipe. No Aura barra LWC, cada página precisa de uma controller própria? Exemplo, uma página igual a uma controller, 3 páginas igual a três controllers. Cara, assim, no Aura, você obrigatoriamente consome uma controller somente. Tá? Existe uma forma de você acessar duas se você fizer o extension da sua controller. Se você procurar por extension no blog, você vai achar um post meu falando sobre isso. Então, sim, Aura é basicamente um para um. No Light Web Component, você não aponta para uma controller mais. Você aponta para um método. Então, quando você faz o import, quando você fala assim, olha, eu quero usar esse método, você tem que falar barra Apex, barra nome do método, barra nome da classe, barra nome do método. Né? Então, você pode pegar um método de uma classe útil, você pode pegar um método de uma classe controller handler, você pode pegar um método de qualquer outra classe. Entendeu? Isso aí. Mas, É, eu vou se dar, você eu vou perguntar dar um. qual que é as boas práticas, as boas práticas é um Light Web Component falando com uma controller, assim como todos os outros. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo que eu usei em um projeto. Eu tinha uma calculadora para fazer, o Fernando vai lembrar. Tinha uma calculadora e essa calculadora ela tinha o mesmo cálculo. O cálculo era a mesma coisa. Então vamos supor aqui que eu estou fazendo uma calculadora do Windows, normal. Dentro da calculadora do Windows, a gente tem a opção da screen calculadora padrão e a screen da calculadora científica. Só que o cálculo é o mesmo. Então, eu usei a mesma controller com os mesmos cálculos, trazendo os valores que eu queria, e aí sim tratei no front os resultados com a regra de negócio, né, do projeto, enfim. Só que eu usei, então eram 3 screens diferentes de uma calculadora para uma controller, entendeu? Então, não sei se ficou claro, o back-end por trás dos cálculos eu fiz tudo em uma controller e as 3 screens, os 3 componentes de calculadora eu usei a mesma controller. Mas eu acho que só nesse caso, para as demais coisas que eu fosse tratar de assuntos diferentes, O que eu daria fiz uma para fazer controller nesse assim. mesmo cenário, né, seria você Uhum. ter aí classes adicionais. Então, você tem uma classe chamada É, calculadora, e aí sim você teria uma classe chamada calculadora científica controller, que vai consumir uhum. a calculadora. Calculadora básica controller, que vai consumir a calculadora. A E a calculadora, é isso calculadora, aí. ela é uma classe que vai ser consumida, então, eu tenho duas controllers que vai consumir uma única classe. Sim, isso aí. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço. A gente se vê amanhã aqui às 9h41, em ponto. Tchau, tchau. Falou, galera.
Até amanhã.